Mudar é inevitável. Todo mundo e tudo ao nosso redor muda o tempo todo e não tem como controlar isso. Essa é a única certeza que a gente tem. Mas como não surtar nesse processo e lidar com as mudanças de uma forma mais positiva? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Então eu vou compartilhar várias das mudanças que aconteceram na minha vida nos últimos tempos, já que ela mudou assim totalmente. E vou te contar vários dos aprendizados e insights que eu tive nesse processo e tudo aquilo que me ajudou a lidar com as coisas de uma forma mais tranquila. E óbvio que teve muito surto nesse processo, muito caos, muito desespero, momentos que eu pensava, Jesus Cristo, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu fui aprendendo nesse processo a lidar com as coisas de um jeito cada vez melhor e sigo aprendendo até hoje, né? Então eu quero compartilhar um pouquinho disso com você pra te ajudar nas mudanças que acontecerem do lado daí também. Então, primeiro de tudo, quando mudar? Eu acho que o ponto de partida é sempre uma insatisfação ou um desejo de mudança, um desejo de fazer diferente. E nem sempre esses momentos são tão simples ou tão fáceis. Às vezes a gente fica jogando aquela insatisfação para debaixo do tapete, fingindo que tá tudo bem, negando os problemas que a gente tem, as questões que a gente tá enfrentando e fica tentando dizer para si mesma que tá tudo bem, mesmo quando não está. Mas perceber esse problema ou essa insatisfação ou essa vontade de fazer diferente é o primeiro passo. Quanto mais clareza você tiver disso, mais fácil fica tomar as decisões que vão vir a partir daí. Então eu gosto realmente de listar o que tá me incomodando na minha vida nesse momento, por que isso tá me incomodando, do que eu tô sentindo falta, o que está presente na minha vida hoje, mas que eu não tô gostando daquilo. E aí eu começo a mapear as coisas que realmente não estão me deixando feliz pra poder pensar o que fazer em relação a isso. E foi daí que surgiu essa reviravolta na minha vida. Então vamos para um pouco de contexto. Vamos pro início do ano passado, 2021. Eu já tava empreendendo há 2 anos. Eu tava num relacionamento de 4 anos e pouco. Tava morando junto, tava montando meu escritório, reformando a casa toda que eu morava com esse antigo namorado. Tinha uma rotina super equilibrada, uma equipe com 10 pessoas trabalhando comigo na minha empresa. Aparentemente, tava tudo bem, né? Parecia até aquelas famílias de comercial de margarina, sabe? Mas a questão é, eu não tava feliz. Eu tava extremamente insatisfeita com uma série de coisas da minha vida e principalmente com como eu me sentia dentro do relacionamento. E isso por inúmeras questões que não vem ao caso aqui. Mas a questão é que eu não tava feliz com a minha vida. Eu tava sentindo falta de algo, mas eu não sabia exatamente o que, né? Então eu fiquei naquele momento assim, não tô feliz, tô apática com a minha vida. Eu, teoricamente, tenho tudo o que eu queria, mas mesmo assim eu não tô me sentindo realizada. O que tá acontecendo? O que tem de errado comigo, né? E eu comecei isso em março de 2021. Eu decidi assim, eu preciso terminar o relacionamento. Eu não aguento mais, eu não tô feliz. E eu comecei a pensar, tá, se eu não quero isso que eu estou vivendo hoje, o que eu quero então, né? Porque como que eu vou fazer mudanças e buscar uma nova realidade se eu nem sei que realidade é essa que eu quero? Então eu fui para as coisas que eu tô acostumada a fazer. Pasta do Pinterest, lista e planejamento no Trello. Criei um plano de ação pra terminar o relacionamento. Criei uma pasta no Pinterest com imagens da minha vida ideal, todas as coisas que eu queria viver e comecei a resgatar tudo isso dentro de mim, sabe? Comecei a resgatar o meu desejo de morar na Europa, a minha vontade de viver viajando, de conhecer muitos lugares, de viver experiências diferentes, um monte de coisa que tava adormecido dentro de mim porque eu tava muito acostumada com aquela vida que eu tava vivendo e eu tava até dizendo pra mim mesma de que não, é isso mesmo que eu quero, eu sou uma pessoa tranquila e tudo mais, eu gosto de ficar em casa. Só que se eu não tava satisfeita era porque eu tava sentindo falta de alguma coisa, tava querendo alguma coisa diferente. Então eu comecei a identificar todas essas coisas, mapear a minha situação atual, né? E onde que eu queria chegar pra entender o que eu poderia fazer a partir dali. Que decisões que eu poderia tomar que me ajudariam a me sentir realizada de novo, a me sentir feliz e ter uma vida realmente que eu gostasse. Então fiz essa lista de todas as coisas que eu queria viver e quando eu vi o quanto que isso tudo tava diferente da minha vida, aí começou a crise ficar pior, né? Eu olhei e falei, caramba, eu poderia estar vivendo tudo isso, hoje eu conquistei minha independência financeira, a minha liberdade geográfica, eu tenho dinheiro pra viver tudo isso, que era uma coisa inimaginável pra mim há anos atrás, tudo por conta do meu trabalho, por conta do empreendedorismo, e eu tenho essa possibilidade de liberdade na minha mão, e eu tô aqui
passando o dia inteiro, todo dia, dentro de casa, num relacionamento que eu não tô feliz, numa rotina que tava meio nhé, sabe? Tem momentos da vida que a única palavra que descreve é nhé. Então eu tava nesse momento assim da vida. E aí eu falei, tá, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né? Só que naquele momento eu não tava pronta pra mudança. Porque muitas vezes, mesmo a gente sabendo que precisa mudar algo, a gente não se sente pronta. Não que exista um momento em que você vai estar pronta, mas só de pensar em terminar o relacionamento ou de pensar em fazer qualquer coisa diferente já me dava crise de ansiedade. Então eu falei, não, vou esperar, criar força pra isso, começar a entender de fato o que eu vou fazer antes de tomar essa decisão e todas as outras decisões que vão vir a partir daí. E é engraçado porque muitas vezes a gente fica procurando respostas fora, né? Ai, o que eu faço pra eu ficar feliz? Como que eu vou saber o que fazer da minha vida? Mas na maioria das vezes a gente já tem essas respostas dentro da gente, mas a gente não para um pouco pra realmente olhar aquilo, né? Pra refletir sobre aquilo, pra listar as coisas, pra pensar de fato sobre o que a gente quer e o que a gente não quer. E aí teve um momento que foi assim, a gota d'água, sabe? Em julho de 2021. Foi quando eu fui pra um evento em São Paulo, de uma mentoria que eu tinha comprado, que eu não assisti quase nada, inclusive, mas tudo bem. Eu tava tão de saco cheio da minha vida, que o evento tinha 2 dias, eu falei, vou comprar passagem pra ficar 5 dias lá, pra dar uma respirada, viver um pouquinho, tranquila. E lá eu encontrei com um monte de gente legal, eu encontrei com amigos meus, e principalmente com o Lucas, que é meu amigo e meu mentor, com a Lua e com a Ju, que são 2 amigas que eu já conhecia pessoalmente, e o Lucas eu não conhecia pessoalmente ainda, mas a gente tinha acabado de começar um processo de mentoria, e a gente foi lá e se conheceu. Então, eles 3 tiveram, assim, um papel muito importante nesse momento da minha vida. E esse momento lá em São Paulo também. Eu aluguei um hotel, fiquei, tipo, super feliz lá, sozinha, fazendo o que eu queria, dormindo na hora que eu queria, e vendo pessoas legais, e me sentindo realmente livre, leve, solta, sabe? E conversei muito com eles 3 sobre essas questões que eu tava vivendo na minha vida, sobre relacionamento, sobre o quão insatisfeita que eu tava com tudo isso. E eles me ajudaram, assim, absurdamente, os 3. Inclusive, a Lua e o Lucas já tinham passado por uma situação muito parecida com a que eu tava vivendo. Então eles me entendiam, assim, 100%. E foi muito bom ver que eu não tava louca, sabe? Porque às vezes a gente fica com essa coisa, né? Tipo, ai, será que eu tô louca? Será que eu tô aumentando as coisas? E ver a perspectiva de pessoas de fora sobre a nossa vida, muitas vezes pode ajudar muito, sabe? E me ajudou demais. Eu conversei muito com eles nesses dias lá em São Paulo e me senti muito bem. E aí quando eu fui voltar pra Salvador, o que aconteceu? Sabe aquelas cenas de filme que a pessoa tá deitada, assim, encostada na janela do avião, olhando pra fora, chorando, ouvindo música dramática no fone? Era eu. Voltei pra casa chorando, escrevendo e ouvindo música depressiva. Cheguei em casa, parecia assim... loucura, gente. Meu nariz travou completamente, não conseguia respirar. Eu fiquei, assim, super doente, me deu uma dor de cabeça absurda. Meu corpo tava assim, socorro, pelo amor de Deus, não quero ficar aqui. Cheguei em casa, eu tive algumas questões, uns probleminhas que surgiram assim que eu cheguei, né? Eu já tava assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava tão bem lá. Pra que eu voltei? Por que eu tô passando raiva? Se o dinheiro que eu tô pagando pra viver nessa casa, eu poderia estar vivendo sozinha, pleníssima, fazendo o que eu quero, na hora que eu quero, onde eu quiser. O que eu tô fazendo na minha vida? E depois que você vê que a sua realidade pode ser diferente, que a sua vida pode ser diferente, não tem como desver, sabe? Não tem como você voltar pra aquele estado inicial de só existe isso aqui no mundo, essa é a minha realidade. Você começa a perceber que você merece mais, que você pode ter mais. E não necessariamente mais de quantidade, mas tipo algo melhor realmente, algo que você sente que você merece e que é o que você busca de fato. E eu lembro que uma coisa que o Lucas me falou em São Paulo que me marcou muito foi: a liberdade é uma escolha diária. Se você para de escolher, você para de ser livre. E pode ser meio óbvio, mas pra mim foi assim, mind blowing, sabe? Aquele momento assim que você fica... nossa, é mesmo. E eu que sempre falei e sempre falo de liberdade, me dei conta de que eu tava com a liberdade aqui na palminha da minha mão, eu tava olhando pra ela e tá bom, deixando ela guardadinha na gaveta. E
Nesse momento eu comecei a lembrar disso e eu comecei a pensar, caramba, não estou escolhendo ser livre. Eu lutei tanto pra chegar nesse ponto de que eu sou dona da minha vida, de que eu posso fazer o que eu quero e eu não tô fazendo o que eu quero. Então eu tava mandando mensagem pra uma amiga minha, pra Mirella, que é minha melhor amiga. Tava falando, Mirella, socorro, eu não aguento mais isso. Eu não sei o que eu faço. Eu tô insatisfeita e eu preciso mudar, mas eu não sei como mudar, eu não sei o que fazer. Ela, por que que você não terminou esse relacionamento ainda? E você não fez alguma coisa que você quer fazer da sua vida? Você já sabe tudo que você quer fazer. E aí eu disse, porque se eu terminar agora, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Por isso que eu não consigo, porque eu não sei. Aí ela falou, então vamos planejar. Ela sabe que eu sou virginiana com ascendente em virgem, preciso de uma estrutura pra me sentir segura, então a gente foi fazer o quê? Plano de ação pelo WhatsApp. A gente fez uma lista do que eu ia fazer se eu terminasse. Tipo, eu ia mandar mensagem pra minha mãe, pras minhas amigas, ia pra casa de alguma amiga, ia pensar o que eu ia fazer da vida, comprar uma passagem pra um lugar diferente pra fugir, pra não pensar em voltar atrás. E aí, alugar um Airbnb. Começamos a pensar, fizemos essa lista, assim, no WhatsApp mesmo, a gente conversando. E aí, eu olhei assim e falei, tá bom, obrigada. Voltei lá pra falar com esse meu ex-namorado. E aí, a gente continuou brigando. Aí eu falei, vamos terminar. Passou, assim, 15 minutos do momento que a gente fez o plano de ação. Eu voltei, falei, tava terminando o relacionamento. Falei, só um minutinho que eu vou ver um negócio e já volto. Fui no celular, tremendo, desesperada, morrendo de medo, chorando. Mandei mensagem pra Mirella, terminei. Mandei mensagem pra mais uns amigos também. Falei assim, terminei. Não me deixa voltar. Eu vou agora voltar pra terminar. E já volto falar com você. Porque aí, eu já mandei mensagem pra várias pessoas. Por quê? Eu não ia querer falar depois, não, voltei atrás, voltei no relacionamento. Não que tenha algo de errado com isso, mas eu não queria. Então já contei pra todo mundo pra não ter essa questão pra mim, né? Então voltei lá, terminei de vez o relacionamento, conversei, chorei horrores, achei que ia morrer, fiquei tremendo lá, desesperada, surtada. E assim, muitas vezes a gente pensa, né? Tô travada, não consigo fazer essa mudança, eu não consigo tomar essa decisão. Mas a gente não para realmente pensar, por que eu não consigo tomar essa decisão? O que tá me travando? O que tá me impedindo? No meu caso, foi simplesmente ter um plano de ação. Saber qual que seria a próxima coisa que eu ia fazer a partir disso. A partir do momento que eu tive isso, eu consegui tomar a decisão. Então é muito importante quando você quer fazer mudanças, mas você não tá conseguindo, identificar exatamente aquilo que tá te travando. Porque às vezes, por mais que você saiba que uma decisão é a certa a ser tomada, ou a certa naquele momento, ou que você sente que deve fazer, nem sempre é a coisa mais fácil, né? Assim como pra mim era muito mais fácil continuar no relacionamento que eu tava, tinha acabado de reformar toda a casa, acabado de montar um super escritório pra mim, que inclusive eu gravei tour aqui pro YouTube. Tava super feliz com o meu escritório. Tinha um relacionamento que já tava com 5 anos. Tinha toda a vida organizada junta. Era mais fácil continuar como tava. Mas eu sabia que essa era a decisão que eu precisava tomar. Então, pra eu conseguir fazer essa mudança mais facilmente, eu identifiquei, né, o que tava faltando, que era essa questão do plano de ação. Pedi ajuda pras pessoas também, então conversei com amigos e pessoas próximas sobre o que tava acontecendo, sobre como que eu tava me sentindo, porque eu não tava fazendo tanto isso. E aí logo depois eu entrei no banheiro, tranquei a porta, sentei no chão, olhei pra parede, e aí sabe aquele momento que você para e pensa, o que eu tô fazendo da minha vida? Foi esse momento. E aí eu falando com Mirella, outra amiga minha, que foi a que eu fiz o plano de ação juntas. Aí ela, Rafaela, você sempre sabe o que você quer. Para um pouquinho e pensa, se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você iria querer fazer agora? Aí eu parei, pensei, falei, eu acho que eu queria morar em São Paulo. Mas não sei, né? Eu nunca morei em São Paulo, não conheço quase ninguém lá. Toda a minha vida tá aqui, minha família tá aqui. Toda a sua vida o quê? Se seu negócio é online, tudo seu pode ser online. Você pode conhecer pessoas lá também. Você pode vir aqui ver sua família e seus amigos sempre que você quiser. Aqui, no caso, Salvador, né? Não é que é verdade? Eu posso fazer o que eu quiser. Sabe aquele momento assim que você... Caramba, é isso. E aí eu decidi, vou morar em São Paulo. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou morar em São Paulo. Decidi e é isso e tô indo. Ela falou, Rafaela, como assim? Você tá louca?
tá acontecendo? Mas enfim, beleza. Decidi que ia morar em São Paulo, mas eu precisava de uns dias pra dar uma respirada, né? Organizar a minha vida, tirar todas as coisas da casa lá. Decidi o que eu ia fazer, organizar tudo. Eu terminei o relacionamento no sábado. Isso já era o domingo de manhã, quando eu decidi que ia morar em São Paulo. E comprei a passagem pra sexta-feira. Mas aí eu comprei a passagem pra Curitiba, pra ir pra casa de uma outra amiga, a Duda. Nesse momento, assim, que você percebe a rede de apoio que você tem, né? Então eu falei, Duda, vou pra sua casa, né? Ela me chamou pra ir pra lá. Falei, vou. Fico aí uma semana com você. A gente pensa o que fazer da vida. A Duda já foi minha gerente de projetos. Então, assim, eu falei, a gente vai organizar um super quadro no Trello do que eu vou fazer da minha vida. E aí eu vou pra São Paulo. Então, já comprei passagem de Salvador pra Curitiba e de Curitiba pra São Paulo. Tirei todas as minhas coisas da casa. Tinha acabado de comprar, assim, 500 mil coisas de casa. Dei um monte de coisa pra amigos, pra menina que trabalhava lá, pra minha família. Dei coisa pra um monte de gente. Guardei umas coisas na casa da minha avó pra resolver depois o que eu ia fazer. E fiquei com 2 malas grandes e uma mala pequena de coisas que eu iria levar. Passei uma semana lá em Curitiba com a Duda, conversando bastante, pensando sobre as coisas da vida. E quando eu cheguei em São Paulo, que foi o momento que eu realmente ia ficar sozinha, morar sozinha pela primeira vez na vida, me deu aquele surto, né? Eu lembro que no dia que eu cheguei, assim, eu olhei pro apartamento e falei, e agora? É isso então? O que eu faço, né? Dormi até no sofá nesse dia, assim, meio que em crise, assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui, gente? Que louca que eu sou. Mas foi a melhor coisa que eu fiz nessa vida. Foi maravilhoso morar sozinha, me diverti muito. Eu ficava cantando dentro de casa, com música alta, cozinhava toda hora e organizava as coisinhas de casa, decorei tudo do meu jeitinho. Foi muito bom e muito importante esse momento. Mas assim que eu cheguei, eu tava bem no meio do pré-lançamento. Eu terminei o relacionamento no meio do pré-lançamento, prestes a começar a gravar um curso novo, que é um curso Destaque Sua Marca, que é o meu curso sobre marca pessoal. Então eu tava criando o curso, fazendo pré-lançamento, aí eu terminei o relacionamento, teve todo esse surto na minha vida e continuei pleníssima. Pleníssima não, né? Eu tava surtada, louca, mas fazendo as coisas da empresa também. Então, produzindo conteúdo, divulgando o curso, desenvolvendo toda a estrutura dele, planejando todas as aulas, gravei todas as aulas, fazendo reunião com a equipe toda hora. Aí, às vezes, eu terminava a reunião e acabava de chorar, secava as lágrimas, ia gravar, aí ia limpar a casa, ia cozinhar, ia fazer exercício. Então, foi um momento, assim, muito caótico, de fato. Sabe? A minha vida mudou completamente, tive que replanejar toda a minha rotina e demorou um pouco pra entender a nova fase, sabe? Eu sinto que sempre que tem uma mudança drástica, ou qualquer tipo de mudança, na verdade, você precisa de um tempo pra se adaptar. E eu não tava aceitando que eu precisava desse tempo, eu tava querendo seguir a vida normalmente, fazendo tudo de uma vez. E eu lembro que quando eu falava pros meus amigos, tipo, não, eu tô ótima, já superei, tá tudo certo, simplesmente porque eu não pensava mais no ex. Mas isso não queria dizer que eu tinha superado todas as coisas que eu tinha passado, todas as situações que tinham me feito mal. E aí, meus amigos olhavam assim, tipo, tá bem, né? Tá bom. Comecei a fazer terapia 2 vezes por semana pra ajudar nesse processo. E aí eu fui realmente tirando as coisinhas debaixo do tapete pra arrumar, né? E aí eu comecei a fazer o quê? Eu que amo mergulhar no autoconhecimento, amo terapia, comecei a tirar tudo de uma vez. E óbvio que eu surtei, né? Porque no primeiro piora, ou parece que piora, antes de começar a melhorar. Então eu comecei a focar muito nesse processo de terapia, conversar muito com os meus amigos sobre tudo isso que estava acontecendo. Comecei a escrever o diário de novo. Nossa, isso foi maravilhoso. Tinha dias assim que eu escrevia por 5 horas, 3 horas. Teve um dia que eu escrevi por 9 horas seguidas, porque eu comecei a tirar tudo que estava entalado dentro de mim e jogar pro papel, na verdade pro iPad. Comecei a escrever tudo. E isso me ajudou muito também de encarar as coisas de frente, entender exatamente qual que era a situação pra eu conseguir lidar com ela. Porque quanto mais clareza a gente tem sobre algo, mais fácil fica lidar com aquilo. Fiz o lançamento, mesmo em meio a esse caos, a esse surto, a essa rotina desorganizada. E foi o melhor lançamento da minha vida.
A gente aumentou, assim, mais que 50% os resultados. Eu falei, gente, se eu consigo fazer isso, consigo fazer qualquer coisa, né? Lançamento no meio do caos, surtando, criando o curso ainda ao mesmo tempo. E foi incrível. Nesse processo também eu comecei a estruturar melhor tudo aquilo que eu queria fazer. Eu já sabia que eu queria morar na Europa, já tinha decidido que depois que eu terminasse o relacionamento, eu ia vir direto pra Londres e depois ia pra alguns outros lugares aqui na Europa, em março de 2021. Mas aí, nesse momento, quando eu tava lá em São Paulo, eu comecei a planejar com mais calma. Então eu decidi que eu iria vir pra Londres no início de 2022, em janeiro. Comecei a organizar as coisas com a Mirella, porque essa minha amiga, ela mora na Alemanha e ela ia vir pra cá pra ficar um pouco comigo. Depois eu ia pra Alemanha com ela, depois a gente ia pra Espanha um pouquinho e depois eu ia ficar por lá. E aí comecei a organizar tudo isso, ver questão de documentação pra eu tirar minha cidadania. E em paralelo já comecei a criar outro curso. Na verdade, a reestruturar todo o curso que eu já tinha, que era o Método Vanilla, sobre como dar consultorias e mentorias. Então eu comecei a reestruturar todo o curso, pra regravar ele, fazer o outro lançamento, pra juntar um dinheiro a mais pra poder vir pra cá tranquila e pra já ter 2 cursos super completos gravados pra quando estivesse aqui já fazer só os lançamentos sem precisar gravar tudo de novo. Mas uma coisa também muito importante que eu aprendi nesse período é que às vezes você vai ter um problema que não é resolvível naquele momento, que não é super simples, não é só instalar o dedinho e tá tudo certo, e você vai ter que continuar vivendo mesmo assim, né? Então eu estava surtada, mas estava surtada e vivendo, surtada e trabalhando e fazendo tudo que eu tinha que fazer. Não dá pra parar a vida, processar aquilo e depois voltar a viver. Quer dizer, às vezes até dá, né? Mas eu não queria porque eu queria vir pra Europa. Então, novembro de 2021, eu tava fazendo esse outro curso já, o Método Vanilla, preparando todas as coisas pro lançamento, regravando todas as aulas, planejando todas as coisas de mudança, nesse caos emocional ainda, fazendo tratamento de saúde, organizando a rotina, que ainda estava um caos, fazendo 1 milhão de coisas. E o que aconteceu? Fui hackeada no Instagram. Eu tinha um perfil de 147 mil pessoas me acompanhando lá, um perfil que tinha quase 1000 conteúdos, quase 3 anos que eu tava produzindo conteúdo dentro daquele perfil. E no primeiro momento, óbvio que eu surtei, né? Eu tive crise de ansiedade, foi uma loucura, ataque de pânico, eu fiquei desesperada, porque eu fiquei pensando como que isso ia impactar na minha empresa. Mas depois do surto, conversando com as pessoas ao meu redor, as pessoas de minha equipe, amigos, a Astrid, que já foi minha mentora, que é minha amiga também, chegou na minha casa no dia que eu fui hackeada e foi assim, muita coincidência. E aí a gente conversou bastante sobre isso também. Eu comecei a me reorganizar de novo, foi aquela coisa tipo um surto atrás do outro. Comecei a organizar a mente de novo e decidi começar um outro perfil do zero. Então comecei esse outro perfil no meio do pré-lançamento, no meio da gravação do curso e de todas aquelas coisas que eu já falei. Fiz um lançamento, também foi maravilhoso. Aí dezembro, assim que acabou o lançamento do curso, mas ainda tinha coisa pra gravar, eu fui ver minha família em Salvador. Fui passar um mês lá pra poder resolver coisas pra me mudar pra cá, pra Europa, pra me livrar demais das minhas coisas que eu tinha atacado na casa da minha avó pra resolver depois. Então vender móveis, coisas assim, separar mais coisas pra dar, diminuir ainda mais a quantidade de coisas que eu tinha e ver todo mundo que tava lá, né? Resolver coisas de saúde também. Fiquei de novo sem rotina, né? Passando uns dias na casa de uma amiga, uns dias na casa da avó, outros dias na casa da outra avó, uns dias com a minha mãe. E foi muito, muito louco nesse momento começar a me dar conta de que eu conseguia fazer as coisas mesmo sem ter as circunstâncias ideais, sabe? Porque antes, quando eu tinha o meu escritório e tudo certinho, eu achava que eu precisava de toda aquela estrutura, que eu precisava de tudo planejadinho, de tudo organizado pra conseguir fazer as coisas. E quando chegou o momento de que eu não tinha escolha, eu tinha que ir me virando, gravar na casa de uma amiga, gravar junto com a família, fazer live na casa da minha avó e fazer fotos no meio tipo, sem ter o meu espaço, o meu cenário de fazer fotos. Trabalhar de qualquer lugar, às vezes do carro, da praia, do aeroporto, numa casa de praia sem Wi-Fi.
Então eu comecei a ver e me questionar o que é realmente essencial pra mim, o que eu de fato preciso pra fazer o meu trabalho, o que eu preciso pra viver, o que eu sinto falta se eu não tenho, o que é, assim, inegociável que eu não vivo sem e quais são as coisas que eu posso facilmente abrir mão. Então eu comecei a me questionar bastante e ver, né, que por muito tempo eu ficava naquela coisa de só querer agir quando tinha as circunstâncias perfeitas, mas que na verdade é muito mais sobre você decidir agir do que esperar as condições ideais. Inclusive, nesse período que eu tava em Salvador, eu peguei Covid. E aí, assim, eu fiquei desesperada, porque eu tava com medo de ainda estar com Covid quando ia vir pra cá. Mas aí peguei Covid, tava gravando, sem voz, fiquei péssima mesmo, rouca, tossindo um monte, gravando aula, dando aula ao vivo. Então foi assim, loucura. Foram todas as circunstâncias possíveis, diferentes, adversas, que eu tive que enfrentar e mesmo assim deu certo. O curso ficou incrível. Entreguei todas as aulas ao vivo, fiz tudo da turma certinho. E aí, em janeiro de 2022, já desse ano, voltei pra São Paulo pra organizar todas as minhas coisas pra já vir pra cá. O meu plano era ficar 1 mês e meio aqui com a minha amiga, com a Mirella, e depois a gente ia pra Alemanha e depois pra Espanha. No primeiro dia que eu cheguei aqui, eu virei pra cara dela e falei, eu não vou embora não. Eu vou ficar aqui em Londres os 6 meses que eu posso, os 6 meses do visto e tá tudo certo. Tipo, você vai embora sozinha? Depois eu te encontro. Engraçado porque eu me dei conta assim, caramba, planejei tantas coisas, né? Organizei assim na minha cabeça e cheguei aqui no primeiro dia, literalmente mudou. E é exatamente isso que acontece muito na vida, sabe? Às vezes a gente acha que tem que ter tudo milimetricamente planejado, organizado, estruturado, e aí a vida acontece. No primeiro momento você tem que replanejar tudo. Você tem que replanejar tudo 597 vezes e tá tudo bem, sabe? Porque às vezes a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é as coisas saírem completamente diferentes do que você planejou. Então a gente não precisa saber todo o caminho que a gente vai seguir pra poder dar o próximo passo. A gente só precisa saber quais são as próximas decisões que a gente vai tomar, quais vão ser os próximos passos que a gente vai dar, porque a clareza vem do movimento. E quanto mais a gente vai agindo, quanto mais a gente vai fazendo as coisas, testando, experimentando e experienciando de fato, mais a gente vai tendo clareza sobre o que a gente quer, sobre o que a gente não quer, sobre nós mesmas, sobre o mundo. Então, é isso. Se joga e vai. Então, quando eu cheguei aqui em Londres, como o plano era ficar 1 mês e meio, e Londres é um rim, eu e Mirella decidimos pegar um quarto dentro de um Airbnb, né, que a gente ia estar dividindo esse apartamento com mais pessoas, e dividir esse quarto. Pensamos, somos melhores amigas, o que pode dar errado? Resposta, tudo. Não, mentira, foi ótimo, mas teve muito surto nesse processo também, principalmente da parte dela. E foi, assim, incrível estar finalmente no lugar que eu sonhei a minha vida inteira, na Europa. Eu sempre quis vir pra cá, então foi assim, a cada dia, e segue sendo até hoje, 1 milhão de descobertas sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas. Tiveram muitas experiências, assim, inacreditáveis, muitas coisas que eu comecei a fazer que eu não fazia. Sair sozinha na rua, conversar com pessoas que eu não conheço no meio da rua, voltar a falar inglês, que eu tava 7 anos sem falar nada de inglês, e me sentir confortável nessa posição de aprendiz, né, que eu não tava segura com o meu inglês, eu não lembrava de todas as coisas, e me colocar nessa posição de, tudo bem, eu vou errar muita coisa, mas eu vou falar mesmo assim, e eu vou falar com as pessoas mesmo com medo de falar uma palavra errada, de conjugar errado. Então, assim, foram muitos aprendizados ao mesmo tempo. Eu poderia falar por 500 horas e não seria o suficiente pra dizer tudo que eu aprendi nesses últimos tempos. Mas, claro, tava tudo perfeito? Não. Teve também muito surto nesse processo. Às vezes a gente acha, né? Quando eu estiver em tal lugar, vai ficar tudo incrível na minha vida. Ou quando eu fizer tal coisa, vai ficar tudo mais fácil, vai ficar tudo organizado, vai ficar tudo equilibrado. Mas na verdade isso é uma ilusão. Sempre tem um monte de coisa que tá fora do lugar. Quando eu cheguei aqui, eu não tava conseguindo trabalhar, não tava conseguindo manter meu ritmo de trabalho, porque na verdade, antes de vir pra cá, eu só trabalhava, desde que eu comecei a empreender. Parecia uma psicopata workaholic. E quando eu cheguei aqui, eu queria viver, eu queria sentir as
as coisas, eu queria conhecer os lugares, conhecer as pessoas. Então foi um desafio muito grande voltar pro ritmo de trabalho, tentar criar uma rotina. Na verdade, já tem 4 meses que eu tô aqui e até hoje não tô conseguindo ter uma rotina organizada. Então, assim, tiveram muitas questões também que eu precisei lidar nesse processo. Mas acho que a coisa mais importante que eu aprendi foi desconstruir tudo aquilo que eu acreditava sobre mim e me permitir conhecer uma nova versão de mim. Essa foi um super aprendizado, porque no início eu ficava com os preconceitos que eu tinha sobre mim na minha mente, né? Com aquelas concepções prévias. Então, assim, não vou sair sozinha, porque eu não saio sozinha. Ou não vou trabalhar fora de casa todo dia, porque eu gosto de ficar em casa. Eu não tava acostumada a me permitir viver todas essas coisas novas e diferentes. Então, quando eu cheguei aqui, eu achava que eu era de um jeito. E hoje eu vejo que eu sou uma pessoa bem diferente de tudo que eu achava. E eu fui descobrindo uma nova Rafaela, que não sei se eu não permitia que ela saísse, né? Que ela se expressasse, ou se ela foi sendo criada, ou um pouco dos dois, na verdade, mas eu fui descobrindo uma Rafaela muito mais curiosa, aventureira, extrovertida, empolgada, emocionada, intensa, leve, livre, super flexível, super adaptável, que ama sair de casa. Então eu fui descobrindo tudo isso como? Testando, errando, acertando, vivendo coisas novas, conhecendo pessoas novas, indo pra lugares diferentes, vivendo experiências diferentes. Então, muitas vezes você se vê de determinada forma, mas simplesmente porque você não teve a oportunidade de viver coisas diferentes pra conseguir identificar o que você gosta. Eu sinto que eu tô compilando meses de terapia dentro desse vídeo. Meus aprendizados de terapia. Mas é isso. E aí eu fui testando a dose das coisas, do quanto que eu gostava de sair, do quanto que eu gostava de estar com pessoas e aprendendo a ver, de fato, beleza nesse processo. Aprendendo a ver leveza e beleza nesse processo de indefinição, de incerteza, porque eu sinto que muitas vezes a gente quer se colocar em caixinhas porque ali é mais confortável, né? Tipo, eu sou assim, ou eu me comporto desse jeito, ou eu quero só isso, porque é mais cômodo do que você se abrir para as possibilidades e aceitar a incerteza e aceitar de que ninguém faz ideia de que tá acontecendo da vida, né? Mas eu aprendi a ficar muito confortável, muito mais confortável com essa indefinição e com essa incerteza, porque eu percebi o tanto que é legal você descobrir as coisas, sabe? Então aceitar aquela coisa do só sei que nada sei foi muito importante também. Teve muitas vezes que eu chegava na minha psicóloga e falava assim: minha filha, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas eu não queria aquilo? Mas eu não achava que eu era introvertida? Como que eu tô querendo sair com as pessoas todo dia? Não gostava de trabalhar em casa? Não gostava de sair sozinha? Como que agora eu tô saindo sozinha toda hora e tô me sentindo bem? Tô feliz assim? O que tá acontecendo? Então teve muito desses momentos de não era assim? E agora tá desse jeito? Faz parte, né? É muito surto também, muitos momentos que eu falava assim, tá, como que eu organizo as coisas? Como que eu resolvo isso? Como que eu equilibro tudo da vida? E aí ela olhava assim e falava: você tá me perguntando a pergunta da vida. É isso que a gente vai passar a vida inteira tentando descobrir como fazer. E eu ficava assim. Mas também tiveram muitos momentos muito bons de que eu ficava com uma super clareza e super tranquila e super confortável com essas incertezas. Então, assim, é um processo de altos e baixos, né? Como tudo na vida. E às vezes a gente tem a sensação de que vai conseguir fazer tudo, né? Eu queria chegar aqui e explorar toda a cidade, conhecer um monte de gente nova, encontrar com um monte de gente daqui que eu conhecia pela internet, viver todas essas mudanças, me adaptar com uma língua nova, com um país novo, continuar no ritmo de trabalho que eu tinha antes, produzir conteúdo, sentir todas essas coisas novas, descobrir uma nova Rafaela, ser saudável, tipo, queria fazer tudo ao mesmo tempo. Óbvio que não tinha como, né? Eu fui fazendo o que dava e tentando balancear as coisas de acordo com o que era prioridade pra mim naquele momento. Enquanto a Mirella tava aqui, minha prioridade era aproveitar Londres, conhecer as coisas aqui com ela, passear bastante por aqui. Então, depois que ela foi embora, em março
de 2022, né, desse ano. Eu fiquei aqui sozinha, aí veio um novo processo de adaptação, tipo, meu Deus, agora eu vou ficar aqui sozinha em Londres, agora eu tô oficialmente morando sozinha em outro país. Então eu vim aqui pra essa casa que eu tô morando hoje, que eu ainda divido a casa, tem mais 2 pessoas morando comigo, um cara da Rússia e uma mulher francesa, então divido a casa com eles, mas eu tenho aqui meu quartinho, meu espaço, tornei meu cantinho toda a minha cara, é super legal aqui. Eu gostei bastante tanto da área, que é bem pertinho de um canal, quanto da casa em si. E é tranquilo, porque eu também não fico muito tempo em casa, então nem era minha prioridade ter um super lugar. Nesse processo, durante todas essas mudanças, eu ainda reduzi a equipe, tá? Esqueci de mencionar esse detalhe. Então, eu fiquei sem minha assistente, sem designer e sem gerente de projetos. O que aconteceu nesse processo? Comecei a fazer tudo que eu fazia, mas tudo que elas faziam também, né? E eu comecei a me cobrar absurdamente, porque como que eu não tô conseguindo dar conta? E aí minha psicóloga falou, Rafaela, peraí, você tá fazendo o seu papel, e mais o que mais 3 outras pessoas faziam. Então você tá fazendo o papel de 4 pessoas da sua equipe, né? Você e mais 3. E você tá limpando tudo da sua casa, que quando você morava no Brasil, você tinha uma pessoa pra limpar a sua casa. Então você tá fazendo o papel de 5 pessoas, né? E você tá se questionando e vivendo Londres, fazendo um monte de coisa. Você tá se questionando como que você não tá dando conta de tudo. Aí eu olhei assim e falei, né? É bom, às vezes, ter uma pessoa de fora pra colocar as coisas em perspectiva. Principalmente psicóloga. Psicóloga é tudo. Faço terapia 2 vezes por semana e, assim, melhor coisa da vida. Continuei nesse processo de equilibrar as coisas da rotina, de organizar as coisas da empresa também. Voltar a produzir conteúdo nesse perfil novo, né? Porque eu dei uma pausa também quando eu cheguei aqui. Então eu fui hackeada, perdi todos os meus conteúdos. Depois recuperei o perfil, mas decidi ficar no novo. E aí fui produzindo conteúdo, entrei na crise da produção de conteúdo, queria fazer de um jeito diferente, mas não sabia como. E queria esperar ter todas as respostas e fazer tudo perfeito pra voltar. No fim, tipo, aceitei que nunca vai estar tudo certinho, então a gente tem que decidir fazer, e é isso, né? Decidi fazer as coisas da empresa como dava, decidi fazer os posts eu mesma, sem designer, como dava, e foi um resultado, assim, incrível. Tanto eu amando o processo, quanto as pessoas gostando do resultado. Tô fazendo um manuscrito agora, escrito à mão, né? A rotina também, tô fazendo como dá, um pouquinho melhor por vez, né? E aprendendo a equilibrar as coisas novamente, ainda testando muita coisa, ainda descobrindo essa nova Rafa, descobrindo quais que vão ser os próximos passos daqui pra frente, aproveitando muito Londres e vivendo um monte de coisa nova. E um grande aprendizado também foi perceber o quanto que eu posso me sentir em casa em qualquer lugar, tornar qualquer cantinho que eu esteja a minha casa, sabe? Me sentir em casa. Então aqui, cada pequeno detalhe que eu fiz nesse quarto já faz eu me sentir que aqui é o meu lugar, sabe? Então tiveram inúmeras mudanças, inúmeros desafios nesse processo, aprendizados, altos e baixos, caos, surtos, momentos de desespero, momentos que eu pensei, o que eu tô fazendo na minha vida, momentos que eu falava, caramba, é isso, tô no caminho certo. Não tô conseguindo fazer tudo que eu gostaria de fazer, claro, né? A gente nunca consegue, então eu tive que deixar muitas coisas de lado também, porque como que eu tendo as mesmas 24 horas, eu iria incluir um monte de coisa nova e não tirar coisas antigas, né? Então nesse momento eu não tô fazendo exercício físico, não tô malhando com a personal como eu malhava, né? Mas eu tô andando como eu nunca andei na minha vida. Eu não tô tendo mais tanto tempo pra ler, tirar cartinhas de oráculo, que eu amo, que eu fazia isso todo dia, tirava de vários oráculos toda manhã. Não tô conseguindo responder tantas pessoas, não tô conversando tanto com muita gente que eu conversava bastante antes. Tô trabalhando muito menos e, consequentemente, estou fazendo menos coisas, tô postando menos conteúdo, mas também tô fazendo muitas outras coisas que eu não fazia antes, né? Tô saindo todos os dias, tô vivendo um monte de experiências incríveis, colecionando momentinhos maravilhosos, trabalhando fora de casa, cada dia num café diferente aqui em Londres, em museus e saindo com muitas pessoas.
E é isso, sabe? A gente nunca vai estar com tudo organizado, tudo equilibrado. A gente tá sempre reequilibrando, reorganizando, replanejando, fazendo com que as coisas fiquem da melhor forma possível dentro daquilo que a gente consegue. E assim, eu precisei de tempo pra processar tudo isso, aceitar todas essas coisas, pra entender tudo que tava acontecendo, pra conhecer essa nova Rafa, pra replanejar toda a vida que eu tinha idealizado na minha cabeça, mas foi, assim, maravilhoso. Eu tô muito mais feliz hoje do que eu estava há um ano atrás. Há exatamente um ano atrás, minha vida tava completamente diferente. E assim, nesse momento, no ano passado, eu imaginava que a minha vida ia estar totalmente diferente hoje. E as coisas teriam acontecido completamente na direção oposta de tudo que eu tinha planejado no início, né, quando eu ainda tava no relacionamento. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Então, por mais que às vezes a gente fica querendo controlar tudo da vida, é nesses momentos de falta de controle, nesses momentos que as coisas mais loucas acontecem, que estão ali os melhores momentos, sabe? E a vida pode mudar completamente, seus planos podem mudar completamente, mas não necessariamente isso é uma coisa ruim. Isso pode ser uma coisa maravilhosa pra você. Eu espero que esse vídeo te ajude muito a olhar pras mudanças de uma nova forma, sabe? Saber que vai ter caos, vai ter medo, vai ter desespero, vai ter momentos que você vai olhar e falar: Jesus, socorro, o que eu estou fazendo na minha vida? Vai ter momentos que você vai pensar: meu Deus, eu não faço ideia do que fazer em seguida. Mas é legal. É divertido mudar, é importante mudar. A gente cresce nesse processo. A gente se perde e se encontra ao mesmo tempo, sabe? Eu até escrevi no meu diário esses dias uma coisa assim, parecida com isso. Não lembro exatamente como que foi, mas eu tô me sentindo cada vez mais perdida, mas ao mesmo tempo cada vez mais encontrada, sabe? Tipo, eu tô num momento da minha vida que eu sinto que eu tenho menos respostas, que eu tô com mais incertezas, mas ao mesmo tempo eu nunca tive tão certa de quem eu sou, do que eu tô vivendo, de como que eu quero que seja a vida, sabe? Então, é essa loucura mesmo que é a vida. Mas e agora? O que vai acontecer na minha vida? Não sei. Até o meio de julho eu vou estar em Londres. Depois eu já sei o próximo país que eu vou. Vou passar um tempo lá, não sei quanto tempo. Depois vou pra outro. Mas assim, não tá tudo muito organizado ainda não. E tá tudo bem. É isso. Estou experimentando, testando, aprendendo e vivendo. Sem ter todas as respostas, sem ter tudo definido e pensando somente no próximo passo. Claro que tem algumas coisas que eu já sei, por exemplo, o meu trabalho é uma certeza muito grande pra mim, sabe? Eu sei todas as coisas que eu quero fazer, que essas certezas podem mudar, né? Mas eu sei exatamente o que eu quero fazer, eu já tenho vários produtos planejados, o que eu faço é exatamente o que eu quero continuar fazendo, criando conteúdo, trabalhando com digital, fazendo cursos online, infoprodutos, ajudando mulheres a conquistarem a sua independência, a sua autonomia através do empreendedorismo, monetizando seus conhecimentos, criando uma marca de destaque. Então isso é uma certeza pra mim. Viver viajando também é algo que eu quero, eu só não sei qual que vai ser a frequência, qual que vai ser a intensidade, pra que lugares que eu vou viajar, como que vai ser essa minha rotina, como que vai ser esse processo. Mas a vida não é sobre você ter todas as respostas e aí começar a viver. É sobre você estar nessa constante busca, né? E eu tô na minha busca. Estou me jogando na vida, colecionando momentinhos, aprendendo no processo, errando, acertando, testando, experimentando e seguindo. Então, se você quiser me acompanhar nessa jornada de incertezas, indefinições, mudanças e muito conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder os meus vídeos. Agora estou comprometida em voltar com frequência e constância, porque o YouTube é muito importante para mim. E também me acompanhar lá no Instagram, que eu tô sempre presente, é @RafaelaVidal. Queria te agradecer demais se você chegou até aqui, parabéns! Porque esse vídeo com certeza ficou muito longo. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma a ver as suas mudanças de uma forma mais positiva e talvez até lidar com elas de uma melhor forma. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Não acredito que eu gravei! Meu Deus, eu gravei um vídeo pro YouTube.